E nós começamos a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, Camila, falando sobre as emendas parlamentares aqui de Mato Grosso. A Polícia Civil investiga um suposto desvio em emendas parlamentares e cita 14 deputados de Mato Grosso. O fato foi até destaque aí na imprensa nacional. O prejuízo estimado aos cofres públicos é da ordem de 29 milhões de reais na compra de kits agrícolas. Detalhe, deputado nenhum faz licitação. Quem faz isso é o governo do Estado. Deputado só indica onde o dinheiro vai ser aplicado. É verdade, Lúcio. E hoje o controlador-geral do Estado, Paulo Farias, responde a questionamentos dos deputados citados na investigação. E é por isso que nós vamos ao vivo agora com o repórter José Porto, que está acompanhando de perto essa audiência pública. Porto, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Conte para a nossa audiência, para nós, até o momento, qual é o clima por aí, de que forma os deputados estão conduzindo esses questionamentos e até se defendendo, não é? Boa tarde. Boa tarde, Porto. Obrigado, boa tarde, Lúcio, boa tarde, Camila, e a você que está ao vivo com a gente aqui no Jornal do Meio-Dia. A situação e o clima aqui, Camila e Lúcio, bastante tensa na Assembleia. A oitiva com o secretário-chefe da Controladoria Geral de Mato Grosso acabou agora há pouco. Ele saiu por uma porta lateral, acompanhado, né, pela secretária de Comunicação de Mato Grosso, Laís, e, claro, todo o staff da própria Controladoria. Ele preferiu não fazer declarações para a imprensa. O que seria uma oitiva, a princípio, de explicações num clima e num tom até um pouco amigável com o parlamento mato-grossense, acabou tomando alguns caminhos, alguns rumos de questionamentos, porque os deputados não engoliram a história ainda até agora de que como que um relatório, que até então seria de um consumo interno do governo, baseado numa investigação para analisar justamente ações da Secretaria de Apoio à Agricultura Familiar, a SEAF, nesses contratos de compras de kits agrícolas, acabaram escambando aí para relação de emendas de deputados de valores, e isso chegou até as mãos da Polícia Civil. E o relatório da Delegacia de Combate à Corrupção é que acabou sendo vazado e que se transformou aí naturalmente como base para uma reportagem nacional. A revolta é grande por parte dos parlamentares, porque eles se sentem de alguma maneira pressionados ou colocados numa situação de que alguns alegam que nem sequer apresentaram emendas em valores tão estratosféricos, como o deputado Carlos Avalone, que convocou o procurador, aliás, o corregedor-geral do Estado para essa oitiva para explicar. Na conta do deputado Avalone aparece aí uma emenda de 10 milhões de reais para a SEAF, que ele alega que não existe essa emenda, que ele nunca pediu valor dessa monta e nenhuma emenda dele, muito menos para a Secretaria de Agricultura Familiar. Por outro lado, é claro que os deputados estão bastante preocupados quanto a isso. A princípio, o corregedor alegou, Camila e Lúcio, que a corregedoria não investiga deputado, que não tinha nenhuma relação de deputados nesse relatório, nesse documento, mas acabou em alguns pontos de contradição durante essa oitiva do controlador Paulo Farias Neto, porque os deputados têm relatórios onde eles estão naturalmente com fotos, imagens de redes sociais de entregas desses materiais. A gente separou alguns trechos, Lúcia e Camila, do que foi essa oitiva, para a gente entender um pouco até dessas contradições e desse clima de tensão aqui na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. Em nenhum momento a CGE investigou deputados. Em nenhum momento há nome de deputado nos nossos relatórios. A CGE não investiga deputados. Mas no relatório 52/2024, traz como achados, eu coloquei essa palavra aqui, achado, várias vezes, questões sobre distribuição de bens em ano eleitoral. E como corroboração do que relata, indica a apresentação de fotos em redes sociais e assim busca fechar
essa narrativa do auditor. Isso trata de insinuação para dar força de envolvimento de deputados. Essas fotos foram de redes sociais dos deputados, sim ou não? Só quero saber isso. Essas fotos elas foram de repostagem da Pronatur. Tá? Por que a gente precisava dessas fotos? Para falar que a Pronatur devia parar e a CEAF deveria parar de entregar bens nesse período. Eu mandei uma emenda para a secretaria, né? Eu gostaria de saber do senhor se tem como me responder se eu devo parar de mandar emendas, uma vez que eu mando a emenda para ser feita uma aquisição e não tenho nenhum controle sobre essa aquisição, de como ela é feita, como que é feito os parâmetros para compra, ou isso e aquilo. Esse relatório da Polícia Civil, ele está correndo no segredo de justiça. E ele está aqui, ó. Né? Em segredo de justiça. Ele está aqui. Então, a primeira coisa que eu quero, deputado Max, eu queria que o senhor pedisse ao governador que determinasse a DECOR entender como foi o vazamento desse documento. Portanto, esse foi um dos encaminhamentos já durante a oitiva do secretário-chefe da Controladoria Geral de Mato Grosso, Paulo Farias Neto, e o presidente da Assembleia, deputado Marcos Russi, leu inclusive esse requerimento que já foi produzido e encaminhado para o governo de Mato Grosso, cobrando explicações do Estado, da Polícia Civil, de como que uma investigação sigilosa, um relatório dessa investigação, acabou sendo vazado e que, naturalmente, isso chegou para toda a imprensa, inclusive veículos nacionais. Esse é um dos pontos que os deputados continuam questionando e esse clima ficou ainda mais tenso em relação ao governo, à própria Controladoria Geral do Estado, que não teria autonomia, condição legal para investigar deputados estaduais em Mato Grosso. É uma situação bastante delicada. Esse assunto, ele veio à tona agora, mais por essa publicidade toda da imprensa em relação a esse caso, né, da suspeita aí do rombo, né, nessas emendas, nesses contratos da CEAF, de aproximadamente 20 milhões de reais. Mas esse assunto começou lá no ano passado, Lúcio e Camila, com a Operação Suzerano. É uma informação que chegou ao governo, o governo repassou para a Controladoria, foi aberta uma investigação com informações com a Polícia Civil, a Delegacia de Combate à Corrupção, e a gente lembra que 5 servidores foram afastados, inclusive foi demitido o secretário da CEAF na época, isso em setembro do ano passado, Luluca Ribeiro, acusado aí, e claro, naturalmente seria suspeito de envolvimento nesses contratos, principalmente para sobrepreço desses kits agrícolas, sobrepreços aí de mais de 10 milhões de reais nos kits que foram comprados. E esses kits seriam aí, claro, fruto de emendas dos parlamentares e eles distribuíam esses kits para várias regiões de Mato Grosso, para pequenos agricultores. Esses kits, Lúcio e Camila, são aqueles kits com enxada, foice, ferramentas básicas relacionadas aí à agricultura familiar. E um dos questionamentos que apareceu no relatório também é que isso teria acontecido, essa distribuição, durante ano eleitoral. Portanto, Lúcio e Camila, naturalmente, vem aí vários outros questionamentos, foi encaminhado esse pedido de explicações do governo, da DECOR, a gente vai continuar acompanhando, mas a tensão continua bastante grande na Assembleia. O deputado Marcos Russo, presidente aqui da casa, saiu agora há pouco, também preferiu não falar com a imprensa, a maioria dos deputados não falou, só no final da reunião, o deputado Avalone, que acabou conversando conosco, mas os outros parlamentares, nenhum deles preferiram conversar com a imprensa. Eu volto com vocês no estúdio. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Porto, por todas as informações completíssimas. Aí, uma ótima tarde, excelente trabalho para você. Muito obrigado, Porto. E até mais. E, Camila, o Palácio Paiaguás está pisando em ovos, ou estava, né, pisando em ovos, com esse depoimento do Controlador-Geral do Estado lá na Assembleia Legislativa. A maior prova disso, a grande constatação, é que teve uma reunião lá no Palácio Paiaguás, no dia de ontem, com toda a base parlamentar do governo na Assembleia Legislativa. E uma outra questão aí. Estão pedindo agora informações do governo sobre o vazamento da Polícia Civil, porque saiu uma matéria na imprensa nacional sobre
essa questão polêmica, mas está mais fácil. Ontem, o deputado Wilson Santos apresentou lá um requerimento para convocar, sabe quem? A delegada responsável pela investigação, a delegada Juliana Rado. É simples, só para aprovar o requerimento e aí a delegada estará convocada. Aí, mas é o seguinte, ela só não pode chegar lá na Assembleia depois e falar, olha, eu não posso dizer nada porque isso daí está em segredo de justiça. Mas não estava quando mandaram a reportagem para a mídia nacional, não é? Tudo... Não caiu lá na mesa do jornalista, sim, Pois é. por uma obra do destino, não é isso? Lúcia, assim, acredito que esse ponto seja o de menor relevância, porque o que está aí, né, sendo relatado, denunciado, a malversação de dinheiro público, do nosso dinheiro, né, que foi usado de uma forma ali, aquela velha prática de superfaturamento, ou seja, usaram 28 milhões de reais para comprar kits no discurso de vamos ajudar, incrementar a agricultura familiar, na prática a destinação não aconteceu devidamente, aí alguém lucrou com isso. A pergunta é, essa falta de transparência ela é muito conveniente, mas não pode continuar sendo assim, porque é nosso, o dinheiro é nosso e são milhões de reais. E quantas vezes isso não acontece em outras searas ali do Poder Executivo? Então, tem que ser sim investigado e que tragam todos os elementos, né? Está em segredo de justiça, tudo bem, mas o cerne da questão é apontar os responsáveis. O deputado também, isso não entra na minha cabeça. Por exemplo, o deputado Gilberto Catani falou que destinou emenda, mas não saber a destinação, não ver a aplicação desses recursos, eles mesmos têm que fiscalizar melhor. Então, de fato, muitas perguntas que pairam no ar em relação a essa investigação. Agora, o presidente da Assembleia, Max Russi, mandou o recado, assim, curto, grosso e direto para o governo do Estado. Ele falou, olha, deputado nenhum faz licitação. Se teve superfaturamento, não foi o deputado. Foi quem fez a licitação. E quem faz a licitação é o Poder Executivo, o governo estadual. Isso também tem que ser explicado. Com certeza, 5 servidores já foram afastados, mas parece que não foi, até então, ainda muitas outras perguntas e há outras pessoas envolvidas também. Mas, Lúcia, a gente